Olá, meus amores, Prof. Tati do canal Tatimática aqui com vocês. E hoje o nosso assunto qual será? Análise combinatória. Então, meus amores, antes da gente adentrar a fundo, em permutação, arranjo e combinação que vocês devem estar ansiosos, a gente precisa passar pelo princípio fundamental da contagem. O que será esse princípio fundamental da contagem? Gente, o que acontece? Muitas das vezes, quando, por exemplo, você vai numa lanchonete, lá você tem as opções, de salgados, as opções de sucos, etc. Mas vamos focar nesses dois. E aí você pode combinar, por exemplo, eu quero uma coxinha com um suco de laranja, então aqui você tem um lanche, certo? Ou então você vira e fala assim, não, eu quero a coxinha com suco de uva, já é uma outra combinação, já é um tipo diferente de lanche que você está fazendo. E aqui, então, a intenção é exatamente essa. Eu quero saber as quantidades diferentes, as possibilidades de lanches diferentes que você tem nessa lanchonete. E aí, é óbvio que eu poderia pegar, então, todos os salgados que eu tenho e ficar combinando um a um com os sucos que eles me oferecem também, Então, a primeira ideia é exatamente esse diagrama de árvores. Vamos usar essa ideia para este exemplo aqui do quadro. Olha lá. Tati possui 3 calças e 2 blusas, Seria o exemplo lá do salgado, Salgado e suco, mas aqui a gente colocou calças e blusas. De quantas maneiras diferentes ela pode escolher uma calça e uma blusa para se vestir? Então, vamos fingir que as minhas 3 calças são a rosa, a laranja e a verde. E as minhas 2 blusas são uma azul e uma vermelha, ok? No diagrama de árvores, então, a gente poderia combinar a calça rosa com a blusa azul ou então a calça rosa com a blusa vermelha. Aqui a gente já observa que eu tenho 2 tipos de combinações diferentes, 2 roupas para eu poder sair diferente, certo? Depois eu falo, não, eu não acho que essa calça rosa tá legal não. Deixa eu olhar aqui se eu trocar agora a calça pela laranja. Então vamos lá? Agora eu pego a calça laranja e combino com a minha blusa azul. Mais uma combinação de roupa diferente. Não, eu quero a calça laranja com a blusa vermelha. Pera aí, outra combinação. Aqui eram 2, mais 2 nós já temos 4 combinações. Aí eu falo, não tá legal, Calça laranja aqui não tá legal. Vamos testar a verde? E aí a gente faz a combinação da calça verde com a blusa azul. Aí eu acho que não ficou legal. E por fim, a minha última combinação, a calça verde com a blusa vermelha. Pronto, mais 2 combinações aqui no final. Nós temos no final das contas 6 combinações usando aqui o diagrama de árvores. Mas pensa comigo, e se o problema falasse que a Tati, ela tem 20 blusas e 40 calças? A gente ia fazer diagrama de árvores? Não dá, gente? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aprender a contar sem contar. Como assim, Calma lá. Olha lá, nós vamos utilizar o princípio fundamental da contagem. O que fala esse princípio? Ele fala que quando eu tenho 2 eventos independentes, no caso aqui as calças e as blusas, nós podemos, então, multiplicar estes eventos e encontrar o resultado das quantidades possíveis, no caso aqui, de roupas diferentes que eu tenho para me vestir. Então, olha que interessante. Aqui a Tati, ela precisa usar uma calça e uma blusa. Ih, Tati, lá vem. Por que você especificou tanto esse e? Porque aqui na matemática, aqui principalmente na análise combinatória, o e e o ou, eles têm um papel fundamental, A palavra e significa que a Tati, ela quer usar uma calça e uma blusa. Ela não quer sair só de calça ou só de blusa. Então, as 2 coisas têm que acontecer juntas. E isso significa que eu vou multiplicar esses eventos. Então, lembrem, a palavra e na análise combinatória, ela significa, então, a multiplicação de eventos, ok? Já a palavra ou, depois a gente vai fazer um exemplo com ela, significaria então assim, a Tati quer sair de calça ou de blusa. Então, era suficiente que eu saísse para a rua só de calça ou só de blusa. Ih, dá não, gente? Mas, se aparecesse a palavra ou, significaria que uma dessas coisas seria suficiente. E aí,
Esse ou significa, então, uma soma aqui na análise combinatória, ok? Palavra-chave, bora lá. Então, vamos lá. A quantidade de calças que a Tati tem são 3. E a quantidade de blusas que a Tati tem são 2. Então, olha lá. 3 vezes 2, epa, 6. 6 diferentes tipos de roupas que a Tati tem para escolher aí para poder sair. Que é exatamente o mesmo resultado fazendo um diagrama de árvores que a gente não tem tempo para fazer numa prova. Não é verdade? Ok? Agora, eu dei um exemplo para vocês com a palavra e. Ô Tati, e um exemplo com a palavra ou? Vamos supor agora que neste mesmo exemplo eu fale para você que eu tenho 3 calças, 2 blusas e falo também agora que eu tenho 2 saias. Então vamos acrescentar aqui, ó, e 2 saias. Amores, e saias. Vamos prestar atenção aqui. Os problemas de análise combinatória, eles envolvem muito mais a sua interpretação, ou seja, o seu português. Porque vocês vão observar que a matemática mesmo, né, as contas, elas são muito simples nessa matéria. Então, eu vou precisar mais da interpretação do problema, né, feita por você, do que da matemática em si, que uma multiplicaçãozinha, uma soma, uma divisão, elas serão suficientes nessa matéria, ok? Então, presta atenção agora. Olha essa interpretação, né? A Tati, ela tem as 3 calças, 2 blusas e 2 saias agora, né? De quantas maneiras diferentes ela pode escolher uma calça e uma blusa? Ou então uma blusa e uma saia, não é verdade? Porque, pela lógica, né? Eu não vou sair de calça e saia ao mesmo tempo. Então, o que vai acontecer? Ou a Tati, vamos colocar aqui, ó. Ou a Tati vai sair de calça e blusa, certo? Ou, olha aqui a palavra-chave, a Tati vai sair de quê? De saia e blusa, certo? E aí o que nós vamos fazer? Aqui, ó, não tem mudança. Eu tenho 3 calças e 2 blusas, então calça com blusa eu tenho 6 tipos diferentes de roupas ali, certo? Já a saia, nós temos 2 saias e 2 blusas. Então, se eu quero sair de saia e blusa, 2 vezes 2, 4. Agora, o que nós vamos fazer com esses 2 resultados? Se eu vou sair assim ou assim, ó, a palavra ou, nós vamos somar. Então, agora, nós temos 10 tipos diferentes de combinações de roupas para eu poder sair. Então, eu vou precisar muito que você preste atenção no enunciado dessas questões. Eu sei que você já presta atenção no enunciado de qualquer questão de matemática, mas essas daqui, então, você tem, ó, que ficar fininho, ok? Observem agora esses 2 exemplos e vamos ver a diferença entre eles, que é aquilo que eu falei com vocês. A sua interpretação é que manda aqui nessa questão. Olha lá. Ana quer fazer uma senha de 2 dígitos. Quantas senhas diferentes ela tem para a sua escolha? Então vamos supor que ela chegue lá no banco, né? Ela fala assim, olha, eu vou querer uma senha, né? Aqui, né? Para acessar minha conta e tal. Aí o rapaz, o gerente do banco, fala assim, ótimo, então você vai fazer uma senha com 2 dígitos. Aí ela fala, ótimo, então vamos observar as escolhas da Ana. Presta atenção comigo e, como um aliado para essas questões, utilize sempre tracinhos. Como assim? A Ana não quer fazer uma senha de 2 dígitos? Então vamos colocar aqui, ó, o primeiro dígito e o segundo dígito. Ele não disse quais são os dígitos disponíveis, quais são os algarismos disponíveis. Se ele não falou, é de 0 a 9, obviamente, né? E vamos pensar, de 0 a 9, quantos números eu tenho? 10, né? Não é 9, hein? São 10. Por quê? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? De 1 a 9 são 9, mas de 0 a 9 são 10. Então, vamos lá. A Ana começa a pensar e ela observa que ela pode escolher aqui para o seu primeiro dígito qualquer uma desses 10 números, né? Ou é 0, ou é 1, ou é 2, qualquer um desses 10 números. Então, aqui, ó, ela pode escolher qualquer um desses 10. Depois ela observa que no segundo dígito também ela pode escolher
qualquer um dos outros 10, né? Então, o que ela vai fazer? Se ela precisa da primeira e da segunda, né? Do primeiro e do segundo dígito, olha a multiplicação. 10 vezes 10, 100. A Ana tem disponível, então, 100 senhas, né? De 2 dígitos. Interessante, não é verdade? Mas o que muda dessa primeira questão para essa? Olha lá. Ana quer fazer uma senha de 2 dígitos. Opa. Distintos. Gente, o que isso significa? Significa que se a Ana escolher o número 2 para começar a senha dela, ela pode escolher qualquer número com exceção do 2. Por quê? Não tem que ser diferente? Então, se aqui é 2, aqui pode ser o 0, o 1, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9... só não pode ser o 2. Então, eu preciso que você observe se essa palavra, ela está lá no seu enunciado. Então, vamos resolver essa questão agora. Ó, ela quer fazer uma senha de 2 dígitos, certo? Então, primeira coisa, aqui ela pode escolher qualquer um dos 10 números, não tem problema nenhum. O problema agora é nesse carinha aqui, porque eu não posso escolher um dos números que eu usei aqui, né? O número, eu não escolhi um de 10 aqui, né? Eu tinha 10 opções, mas é óbvio que vai, né, escolher um. E aí, aqui, eu não posso colocar esse cara que eu escolhi para colocar aqui. Se eu escolhi o 2, então dos 10 números me sobram 9 números para eu escolher e colocar aqui para que a minha senha tenha números distintos. Então, agora, eu passo a ter 90 senhas disponíveis à minha escolha. Interessante, não é verdade? Então, olha como que uma palavrinha, né, ou uma preposição, ela muda totalmente o raciocínio da nossa questão. E aí, meus amores, eu queria que vocês prestassem atenção em uma coisa muito importante. Quando eu falo de senha, de código, de telefone, não tem problema nenhum essa senha, esse código, esse telefone começar com 0, né? Olha aí, 031, não é verdade? Uma senha pode ser 044, não tem problema. Agora, se eu falasse nessa questão aqui, né, que a Ana, ela vai fazer um número de 2 algarismos, não é uma senha, né? Ela quer escolher um número de 2 algarismos, tá? Então, olha como que eu mudaria a situação. A Ana, ela quer fazer, deixa eu pôr até de outra cor, né? A Ana, ela quer fazer um número de 2 algarismos. Gente, o que são números de 2 algarismos? Ah, Tati, 21... né? 34, ótimo. Agora, 7 é um número de 2 algarismos? Não. Então, por que 07 vai ser? Quando você vai ler 07, você lê 7, né? É um número de um algarismo. Então, cuidado com essa questão. Então, se aqui eu tivesse falado que a Ana quer formar um número de 2 algarismos, o que você teria que pensar? Vamos supor que não seja distintos, ok? Então, seria esse enunciado aqui, só que não é senha, é um número de 2 algarismos. Aqui, você não pode começar o número com 0. Então, dos 10 números disponíveis, eu teria quantos? 9 a meu favor, certo? E se pode repetir, aqui não tem problema ser 0, né, gente? Porque 20 é um número de 2 algarismos. Então, aqui sim, eu teria 10 números. E no final das contas, 90 números de 2 algarismos. Ô Tati, e se fosse distintos? E se a Ana quisesse então escolher, né, um número de 2 algarismos distintos? Então, o que você teria que pensar? Aqui não pode começar com 0. Sempre começa a sua questão na restrição. Então, vamos lá. Aqui não pode começar com 0. Então, eu tenho à minha disposição 9 números. Agora, e aqui? Aqui pode ser qualquer um dos 10, com exceção daquele que eu coloquei aqui, ó, né? Então, quantos sobram? Dos 10, eu só não posso usar o que eu já coloquei aqui, mas o 0 você pode usar, ué. Então, sobram 9, gente. 9 vezes 9, você tem 81 números de 2 algarismos distintos. Ok? Essas são as pegadinhas que tem no Enem. Parece, não, Tati, não é assim que cai no Enem. É sim, gente, só que com um texto grande, ok? Agora vamos ver esses exemplos aqui? Então, olha lá. Quantos números pares, isso daqui é uma restrição,
De 3 algarismos distintos, então, ó, já vou começar a ficar esperto. Colocar aqui 3 risquinhos, os 3 algarismos, certo? Distintos, até dei uma grifadinha aqui, né? A gente sempre grifa quando encontra uma palavrinha assim. Eu posso formar usando os números de 1 a 9. Gente, o que a gente tem que pensar? Para um número ser par, ele tem que terminar em quê, né? Aqui, nossos números, eles vão de 1 a 9. Então, ele tem que terminar ou em 2, ou em 4, ou em 6, ou em 8. Então, significa que aqui, ó, para esse número todo ser par, aqui eu só tenho 4 possibilidades, né? Terminou em 2, ou terminou em 4, ou terminou em 6, ou terminou em 8, esse número ele é considerado um número par, certo? Então, sempre começa pela sua restrição. Depois eu indico você vir aqui para o início, porque geralmente a gente tem a restrição quando envolve zero, né? Nesse caso aqui não é o problema, porque a gente não tem zero. Mas eu gosto muito de, depois que eu passei da restrição, eu voltar aqui e começar, né, aqui no início. Então, olha lá. Então, o que nós vamos fazer agora? Agora eu preciso pensar o seguinte: dos 9 números que eu tenho, eu já usei um aqui. Então, me sobram 8 para colocar aqui, né? Me sobram 8, porque eu quero números distintos, certo? Então, dos 9 números de 1 a 9 que eu tinha, eu já usei um aqui, me sobram 8. Dos 9 números que eu tenho disponível, eu já usei um aqui e um aqui. Então, dos 9 menos 2, aqui me sobra o quê? 7, ok? Então, agora, para a gente saber quantos números disponíveis eu tenho, é só fazer o quê? Multiplicar estes números, certo? 8 vezes 7, 56. 56 vezes 4, nós temos aí, então, 224 possibilidades. Olha para vocês verem, né? São muitas possibilidades, ok? 224 números pares de 3 algarismos distintos que eu tenho usando números de 1 a 9, ok? Agora, olha esse outro exemplo aqui também que tem restrição. Quantas senhas? Uai, se é senha, pode ficar tranquilo que não tem problema começar com 0, certo? De 4 algarismos distintos, eu posso formar se estas senhas, né, se elas têm que ser divisíveis por 5. Opa, restrição tá aqui, gente. Então, vamos pensar. Eu tenho um número de 4 algarismos. Para o número ser divisível por 5, o que tem que acontecer? Ele tem que terminar ou em 0 ou em 5. Então, aqui eu tenho 2 possibilidades. Não comecei pela restrição? Ótimo! Aí, a gente está falando de senhas, então não tem problema começar com 0, certo? Então, aqui ele não tinha falado para mim quais são os algarismos que eu tinha que utilizar. Sendo assim, é de 0 a 9. Então, temos 10 números. Dos 10 números que eu tenho, já que tem que ser distintos, eu não posso usar o número que eu usei aqui, ó, né? Então, 10 menos um número que eu usei aqui, nós temos aqui 9 números disponíveis, certo? Dos 10 números, não posso repetir o número que eu usei aqui, nem o que eu usei aqui. 10 menos 2, então sobram 8 possibilidades aqui. E para finalizar, dos 10 números, não posso usar o que eu usei aqui, aqui e aqui. Esses 3 eu não posso usar. Então, 10 menos 3, 7, certo? Então, agora, para a gente terminar, é só multiplicar, né? Nós temos aqui, então, 9 vezes 8, 72. 72 aqui vezes 14, ó. 72, né? Vezes 7, vezes 2 ou vezes 14, que seja, né? O que for melhor para você. Então, vamos lá, ó. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 7, 28. 1 vezes 2, 1 vezes 7. 8, 10, vai 1, 7 com 3, 1008 possibilidades. Então, você tem 1008 possibilidades diferentes. Interessante, né? Então, gente, essas questões, elas caem sim no Enem, tá? São questões mais básicas, mas sem elas, a gente não consegue avançar para, de fato, né, a permutação, o arranjo e a combinação, ok? Agora, mais estes exemplos aqui. Olha lá. De quantas maneiras distintas pode-se pintar a bandeira abaixo se eu possuo 5 cores diferentes? Gente, ele falou que as listras têm que ser diferentes? Não, são 5 lápis diferentes que você tem. Então, vamos lá. Essa primeira listra aqui, eu posso pintar ela com qualquer uma das 5 cores que eu tenho, não é verdade?
Aí o que acontece? Como ele não falou que as listras têm que ser distintas, aqui ó, eu posso pintar essa lista também de qualquer uma das 5 cores que eu tenho disponível. E assim, nessa terceira lista eu também posso usar qualquer uma das 5 cores que eu tenho. Por exemplo, pode ser uma lista verde, 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 é uma lista toda verde, certo? E aí o que a gente tem aqui? 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, né, eu tenho aqui 5 cores e eu preciso pintar uma bandeira de 3 listras. E aí, se ele não falou que as listras têm que ser distintas, 5 vezes 5 vezes 5, certo? Agora, olha se ele estivesse perguntando assim, e se as listras não podem ter cores iguais? Aí agora sim, das 3 listras que eu tenho, essa primeira podemos usar qualquer uma das 5 cores. Pronto, essa não pode ser igual a essa. Então a cor que eu usei aqui, ó, não posso mais usar. Então, das 5 cores não posso usar a que eu usei aqui, me sobram 4 cores para eu poder pintar a segunda lista da bandeira. E por último, das 5 cores que eu tenho, não posso usar nem essa aqui que eu já usei. Então, me sobram 3 cores. E assim, aqui a gente tem uma bandeira colorida, não é verdade? E aí, vamos lá. 5 vezes 4, 20, vezes 3, nós temos então 60 tipos diferentes de bandeiras, certo? E aí você fala, uai Tati, mas cai no Enem assim? Essa terceira aqui, né, esse terceiro exemplo é exatamente uma questão que nós vamos fazer hoje aqui no final da aula. Então fique aí ligadinho que daqui a pouquinho você vai poder acompanhar comigo. E se uma listra adjacente à outra não pode ter cores iguais? O que é isso, Tati? Gente, uma listra adjacente é uma listra vizinha. Então, por exemplo, se eu pintar essa listra aqui de rosa, essa daqui que é vizinha a essa não pode ser rosa. Mas e essa? Não tem problema. Essa aqui não tem problema ser rosa, ela não é vizinha dessa, né? São só as vizinhas que não podem ter cores iguais. Mas aí como que a gente faz? Vamos lá. Nós temos 3 listras para pintar. Essa primeira pode ser qualquer uma das 5 cores, certo? Essa segunda, eu só não posso usar a cor da minha listra vizinha. Então, me sobram 4 cores. Agora, cuidado. Essa listra aqui, das 5 cores que você tem, você também só não pode usar a que você usou anteriormente a ela. Então, sobram 4, né? Olha lá, sobram 4 e não 3, né? Porque não tem problema que ser rosa, azul, rosa, né? Não tem problema. O problema é ser rosa, rosa, né? Aquelas vizinhas não podem ter cores iguais. E aí a gente termina aqui, ó, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 4, você tem 80 possibilidades diferentes aí de bandeiras, ok? Bom, agora sim a gente vai entrar nos nossos casos mais profundos aí da análise combinatória, certo? A primeira delas seria a permutação, ok? O que é uma permutação? Gente, ó, lá da biologia, né, vocês já ouviram essa palavrinha. Permutação ou crossing over, não é isso? É quando os cromossomos eles trocavam, não é? Um pedacinho ali de um com o outro para poder ter uma variabilidade genética. Vocês entendem melhor de biologia do que eu. Mas então a permutação é a troca de posição de números, de letras, né? De lugar, né? E aí a gente formar novas palavras, novos números. Isso é uma permutação, né? Se a gente estiver falando de palavras, a gente pode até chamar de anagramas, né? Então vamos lá. Essa permutação, então, ela envolve o seguinte. Olha esse exemplo que eu tenho aqui. Com os números 1, 2, 3, 4 e 5, eu tenho aqui 5 números, certo? Quantos números distintos de 5 algarismos eu posso formar? Então, o que você pensaria? Ó, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, o que nós vamos fazer? Aqui, ó, eu posso escolher qualquer um desses 5 números para eu começar esse meu número de 5 algarismos. Ótimo! Se tem que ser distinto, aqui dos 5 eu só não posso colocar o que eu já escolhi. Sobram 4. Dos 5 já escolhi 2, sobram 3. Dos 5 já escolhi 3, sobram 2.
Do 5 já escolhi 4, sobram 1. Então, nós vamos multiplicar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Nós temos, então, 120 permutações, trocas que a gente vai fazer, né, com esses números de lugar, né, e formar novos números. Olha que interessante. Não é verdade? Então, aqui, a gente acabou de entender a permutação, como se faz a permutação. Porque realmente existe uma fórmula para a permutação, que é N fatorial. Tati, o que é esse fatorial? Gente, não pode ser somente um pontinho de exclamação, né? Um enfeite que está ali. Não. Na matemática, esse pontinho de exclamação, ele significa fatorial. Fatorial, por exemplo, aqui vou colocar o número 7 fatorial. Fatorial é você pegar um número e multiplicar, né, este número por ele mesmo menos 1, 7 menos 1, 6, né? N vezes até chegar em 1. Então, seria 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Você multiplica estes números e encontra o valor de 7 fatorial. Não é verdade? Ótimo. Igual aqui, ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Certo? E aí, então, o que acontece? Quando a gente está falando de permutação, quando você perceber que essa questão é de permutação, eu vou te mostrar daqui a pouquinho, né? Como que você percebe se a questão é de permutação, se a questão é de arranjo ou se a questão é de combinação. Porque a coisa mais pesada, vamos dizer assim, numa questão de análise combinatória, é realmente, né, diferenciar os casos que você está trabalhando, certo? Mas vamos lá. Então, o que acontece? Na hora que eu observei que eu tinha disponível 5 números, né? E eu queria permutar os 5, aí você acabou de matar a charada. O que é uma permutação? A permutação é quando o que eu quero o quê? Formar números de 5 algarismos. É exatamente igual ao que eu tenho. O que eu tenho? 5 algarismos. 5 não é igual a 5? Então, toda vez que o que eu tenho é igual ao que eu quero, você está trabalhando com o caso de permutação. Então, eu costumo falar com os meus alunos, pegou uma questão de análise combinatória, se faça essa pergunta. O que eu tenho é igual ao que eu quero? Eu tenho 5 números, eu quero permutar 5. Eu tenho 5 letras, eu quero permutar 5. Eu tenho 7 números, eu quero permutar 7. Então, você está trabalhando com o caso de permutação. Você só quer trocar de lugar, né, de posição, aqueles números, aquelas letras. Então, o que a gente vai fazer? Se eu quero fazer uma permutação, eu tenho 5, né? E quero fazer uma permutação de 5, olha lá, você falaria então que essa questão é P de 5, né? Esse N representa exatamente esse 5, que é igual a 5 fatorial. E o que é o 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, em que a gente utilizou o princípio fundamental da contagem. Então, gente, existe fórmula sim, né? Mas você pode utilizar o princípio fundamental da contagem para resolver esses tipos de questões. Só que hoje a gente tem que ficar esperto, porque o Enem, ele poderia dar uma questão dessa e ele poderia perguntar um valor numérico ou ele poderia perguntar uma fórmula. Ele poderia ter colocado na resposta 5 fatorial ou um P de 5, né? Então, olha lá, né? O Enem sendo Enem, né? Ele pode colocar aí diversos modos, né, de representar essa resposta matemática que a gente tem, ok? Tudo bem? Tranquilo. Então, a gente já entendeu essa ideia da permutação, né? Ô Tati, mas me fala um exemplo para eu poder diferenciar. O que não seria permutação? Se eu virasse para você e falasse o seguinte, eu tenho 5 números, 1, 2, 3, 4 e 5. Eu quero que você, né, faça o número de 2 algarismos distintos. Eu tenho 5, não é verdade? E eu quero usar 2. O que eu tenho é igual ao que eu quero? Não, acabou, já não é um caso de permutação. Aí daqui a pouquinho a gente vai analisar, né, para poder entender se é arranjo ou combinação, ok? Olha agora esses outros exemplos aqui. Aqui eu estou perguntando quantos anagramas, quantas permutações possui a palavra vestibular. Então significa que eu tenho quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras.
e eu quero trocar de lugar quantas? 10, uai. Né? Se eu estou perguntando quantos anagramas, eu já estou perguntando quantas permutações, ok? Então aqui a resposta seria simples. Permutação de 10 que é igual a 10 fatorial. Se ele perguntasse um valor numérico, seria o quê? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, ok? Tudo bem? Agora, e este exemplo aqui? Quantos anagramas possui a palavra Enem? Tati, Enem tem 1, 2, 3, 4 letras. Pronto, Tati, é uma permutação de 4 que é igual a 4 fatorial. Peraí, deixa eu te apresentar uma coisa. E se eu trocasse, porque permutação é trocar, se eu trocar esse E com esse E de lugar, a palavra nova que eu formei foi qual? Enem. Ih, mudou alguma coisa, gente? Então, peraí. Este caso é um caso de permutação com repetição. Quando a gente tem letras ou números repetidos, né? No caso aqui, dentro da nossa palavra, a gente precisa tirar a quantidade de palavras que a gente formou que ficaram iguais, porque elas não são palavras diferentes. Permutações, anagramas são a quantidade de palavras diferentes que a gente forma. Então, o que eu preciso fazer? Você precisa olhar quantos são os números ou as letras que são iguais para você tirar elas, né, daquela quantidade de palavras que você tinha definido. Mas como que eu tiro, Tati? A gente divide pela quantidade fatorial desses números. Então, não são 2 letras E? Então, você vai dividir por 2 fatorial. Não, Tati, eram 3 letras A. Você vai dividir por 3 fatorial. Não, Tati, era 2 letras E e 3 letras A. Você vai dividir por 2 fatorial vezes 3 fatorial. Né? A divisão aqui embaixo vai ficar o 2 fatorial, 3 fatorial. Mas então, a permutação com repetição, a fórmula dela é a permutação de N termos, né? A, B, reticências, né? C, para a gente entender que nós vamos fazer o N fatorial dividido pelas repetições, né? Pelo fatorial das repetições que eu tenho por aqui, ok? Tudo bem? Então, tá aí, ó, seria a nossa fórmula. Então, aqui, como eu tenho 4 letras, permutação de 4, mas como 2 delas se repetem, 4 fatorial dividido por 2 fatorial. Como que eu faço essa conta, Tati? Gente, é óbvio que você poderia abrir o 4 até chegar em 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e fazer a mesma coisa com o seu denominador. Mas toda vez que você tiver uma fração, né, eu indico você abrir estes números até chegar no maior deles em comum. Como assim, Tati? Olha, 4 você poderia abrir como 4 vezes 3 vezes 2 fatorial e não continuar. É claro que aqui é fácil, é só continuar com 1. Mas vamos supor que você tivesse 10 fatorial no numerador e 8 fatorial no denominador. Você só iria abrir 10 vezes 9 vezes 8 fatorial para poder cortar com 8 de baixo, né? Ao invés de abrir até 1, né? Porque se você abrir o 8 fatorial de baixo e abrir, né, o 10 fatorial todinho de cima, a partir do 8 fatorial do numerador com o 8 fatorial do denominador, você não vai cortar depois? Então, não tem necessidade, ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Aí, gente, muito cuidado. Fatorial, a gente só corta, só simplifica com fatorial. Eu não posso simplificar um fatorial com número, né? Igual aqui, tem 4 fatorial dividido por 2 fatorial, deu 2 fatorial, Tati. Não é isso, tá? Não posso. Eu só posso simplificar um fatorial com outro fatorial idêntico, ok? Então, o que me sobrou? 4 vezes 3. Então, eu consigo formar 12 palavras diferentes utilizando a palavra Enem, ok? Meus amores, agora eu fiz aquele mapa mental para você, né? E com esse mapa mental não tem erro. Você consegue definir com certeza, né? Qual o tipo, qual o caso que você está utilizando aqui na análise combinatória. Se é a permutação, se é o arranjo ou se é a combinação.
Então lá, a gente falou da permutação e eu falei para vocês, pegou um exercício, viu que é de análise combinatória? A primeira pergunta que eu me faço é, o que eu tenho é igual ao que eu quero? Né? Se a resposta era sim, né? Eu tinha 5 letras, eu quero permutar 5. Então era permutação. Vimos os casos de permutação. A permutação simples, né? Se fosse 5, 5 fatorial, ou a permutação por repetição, que é aquele caso da palavra Enem. Agora vamos lá. Chegamos nos outros casos. Então vamos supor, né, que eu te dei então 5 números e eu quero que você forme algarismos de 2 números. Então o que eu tenho é igual ao que eu quero? Não. Aí você tem que fazer uma outra pergunta, porque aqui você já conseguiu descartar que ela não pode ser permutação. Então a gente vai fazer essa segunda pergunta. A ordem importa? Como assim? Então vamos lá. Se eu falei com você que eu tinha 5 números e eu tenho que fazer números de 2 algarismos, olha o que vai acontecer. Vamos supor que então, né, destes algarismos, eu escolha primeiro o número 1 e depois o número 2. Então eu tenho o número 12, certo? Agora vamos trocar de ordem, de lugar, de posição, esse 1 com esse 2. Se eu trocar esses números, o 12 vira 21. Mudou alguma coisa? Aham, mudou tudo, né? E eu quero que você utilize essa palavra, aham. Por quê? Porque quando a ordem importa, quando você muda alguém ou algum número de lugar e você muda tudo, você mexe com todo o seu grupo, com todo o seu conjunto, isso aqui é um caso de arranjo. Por isso que eu quero que você responda assim, a ordem importa? Aham, arranjo, né? Brincadeiras à parte, você não vai esquecer mais que o arranjo, né, a ordem, ela vai importar. Um outro caso seria se eu tivesse 5 pessoas e dessas 5 pessoas eu queria escolher ali na sala 2 pessoas, uma para ser o líder e outra para ser o vice-líder. Então é uma questão, só que agora não envolveu números. Será que vai ser combinação? Então vamos pensar, né? Nós temos aqui então 5 pessoas e aí eu quero escolher 2, uma para ser o líder e outro para ser o vice-líder. Aí eu escolho aqui a Maria para ser a líder e o João para ser o vice. Aí alguém vira e fala, Tati, peraí, eu tô anotando, o que você falou mesmo? Aí eu falo assim, olha, o João é o líder e a Maria é a vice. É verdade isso, gente? Na hora que eu troquei a ordem, ficou o mesmo grupo? Quem era líder continuou sendo líder? Não. Então aqui a ordem, né, ela vai importar? A ordem, ela vai importar, mas como que a gente responde? Aham. Então aqui continua sendo um caso de arranjo. Tati, eu achei que você ia me falar um caso de combinação. É porque eu vou usar este exemplo para a gente falar de combinação. Mas espera aí, eu quero que você entenda, né, que tem gente que fala assim, falou de pessoas é combinação. Acabei de te mostrar que não. Só que eu quero que você observe o seguinte, aqui, na hora que eu fiz a escolha, uma pessoa ia ser líder e o outro vice-líder. São cargos diferentes, né? Então aqui seria um caso de quê? Um caso de arranjo, tá? Ô Tati, mas como que resolve essas questões que você colocou no quadro? Olha lá. O que a gente vai fazer? Se a gente utilizar o princípio fundamental da contagem, você pode pensar o seguinte, naquele primeiro exemplo, se eu tenho 5 números e eu vou escolher 2 algarismos distintos, 2 números para formar um algarismo distinto, aqui pode ser qualquer um dos 5, utilizei um aqui, sobram 4. Então eu tenho 20 números diferentes, né, de 2 algarismos, ok? Simples assim, utilizando o princípio fundamental da contagem. E essa resposta é a mesma para se eu tivesse aqui agora 5 pessoas e fosse escolher 2, uma para ser o líder e a outra para ser vice-líder. Por quê? Aqui eu escolho qualquer uma das 5 pessoas e aqui qualquer uma das 4 que me sobrou, né? E aí eu tenho que entender que quem é líder não é vice, ok? Então aqui a ordem importa? Aham, ainda continua sendo arranjo. Então o princípio fundamental da contagem aqui, tranquilinho para a gente utilizar, ok?
Tudo bem? Agora vamos usar o mesmo exemplo. Temos as 5 pessoas, nós vamos escolher 2. Uma para ser o líder e outra para ser líder também. Uai, o que mudou? O primeiro exemplo, eu falei que um tinha que ser líder e o outro vice-líder. Agora eu falei que eu ia escolher 2 líderes, mesmo cargo, né? Então, eu vou escolher aqui, tá? A Maria para ser a líder e o João para ser o outro líder. Aí alguém vira e fala, Tati, eu preciso anotar. Aí eu falo assim, gente, eu disse, João é líder e Maria é líder. Peraí, esse grupo de líderes mudou? Mudou o meu grupinho? Não. Então, se não mudou, né? Se a ordem não importa, a gente tem uma combinação, ok? Aí a gente já entendeu tudo. Mas, Tati, como que faria essa questão? Porque para mim, a lógica daria o mesmo resultado. Gente, na hora que eu fiz a contagem, eu contei 2 grupos, né? O mesmo grupo, na verdade, 2 vezes, né? Maria e João, João e Maria é o mesmo grupo de líderes. Então, o que acontece? Quando eu vou utilizar o princípio fundamental da contagem, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho 5 pessoas disponíveis, ótimo. Aqui, 4 pessoas porque eu já escolhi uma, ótimo. Só que eu preciso tirar dessa contagem aqueles grupos em que eu inverti a ordem, mas formei o mesmo grupo. Como que eu tiro? Dividindo, não é verdade? Dividindo pelo quê? Pelo fatorial da quantidade de pessoas que eu coloco dentro desse grupinho, não são 2? Então, eu vou dividir por 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Você pode simplificar esse 4 com esse 2. 5 vezes 2, eu tenho 10 possibilidades de grupinhos de 2 líderes numa turminha de 5 pessoas. Então, a diferença é exatamente essa. Vamos pensar, no primeiro caso, eu tinha cargos diferentes. Quando eu falei de números também, números, né, na hora que você troca, eles ficam totalmente diferentes. Eram o quê? Casos de arranjo. Já no segundo caso, eu tinha o quê? Cargos iguais. Líder, líder, né? Goleiro, goleiro. Tô falando assim porque lembrando de questões lá do Enem, não é verdade? Canhoto, canhoto. Então a gente tem que pensar assim, né? Peraí, eu trocar a posição dessas pessoas não muda nada, né? Então, se não muda nada, né? Se a ordem não importa, a gente tem combinação. Ótimo, Tati. Eu vi você fazendo utilizando o princípio fundamental da contagem. Mas e essas fórmulas? Ah, acho que eu não vou saber não, né? Porque assim tá suficiente. Até queria te falar que não precisava das fórmulas. Mas, para quem faz as provas antigas do Enem, percebe que muitas das vezes, ao invés de valores numéricos, a resposta vem como fórmulas. Então, nós vamos falar um pouquinho sim dessas fórmulas, ok? Então, olha aqui comigo, amores. O que nós temos? Vamos abrir aqui. Vamos utilizar essa fórmula do arranjo simples que eu coloquei aqui para essa questão, né? Olha a minha fórmula. Arranjo de NPAP é igual, ó, o maior fatorial sobre a subtração desses 2 aqui fatorial, para você lembrar, tá? Ou seja, n fatorial dividido por n menos p fatorial. Então, se eu quero fazer um arranjo, eu tenho 5 pessoas e eu quero agrupar elas de 2 a 2, sendo que um é líder e o outro é vice, eu já reparei que é uma questão de arranjo, o que eu vou fazer? Ó, n fatorial, o maior fatorial, sobre n menos p, 5 menos 2 fatorial. 5 menos 2 fatorial é 3 fatorial, então eu tenho 5 fatorial sobre 3 fatorial, que pode ser uma das respostas do Enem. Pode ser 20? Pode. Pode ser A52? Pode. Pode ser 5 fatorial dividido por 5 menos 2 fatorial? Pode. Pode ser 5 fatorial dividido por 3 fatorial? Pode. Porque todas elas vão dar o quê? Vamos resolver isso daqui? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial, 5 vezes 4, 20. Acabou. Mesmo resultado, ok?
Já a combinação, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte, não é uma fórmula a mais. Na combinação, lembra que eu falei que você pegava, né, exatamente a montagem do arranjo, só que no final das contas você tirava, você dividia pela quantidade, né, pelo fatorial de pessoas que envolviam ali, né, aquele grupinho tinha que ser de 2 pessoas, então a gente não dividia por 2 fatorial. Ah não, Tati, era um grupinho de 3 pessoas, divide por 3 fatorial. Não, era um grupinho de 4 pessoas, divide por 4 fatorial. Então, na verdade, é você pegar a fórmula do arranjo e fazer o quê? Olha lá, gente, eu vou pegar a fórmula do arranjo e eu vou dividir essa fórmula aqui agora, por quem? Por P fatorial, que é a quantidade de grupinhos. São grupinhos de 2 a 2, são grupinhos de 3 a 3, são grupinhos de 4 a 4. Divisão de fração acontece o quê? Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de P fatorial sobre 1? 1 sobre P fatorial, Tati. Eis aí a fórmula. N fatorial vezes 1 é igual a N fatorial. E N menos P fatorial vezes P fatorial, N menos P fatorial vezes P fatorial. Olha aí a nossa fórmula da combinação agora de N, P a P. E aqui, amores, a matéria em si, finish. É isso que você precisa saber para fazer uma prova do Enem. Vamos agora acompanhar os 3 exercícios que eu selecionei para você entender melhor como é cobrado no Enem? Então vamos lá, nosso primeiro exercício. Enem 2017. O comitê organizador da Copa do Mundo 2014 criou a logomarca da Copa, composta de uma figura plana e o slogan juntos num só ritmo, com mãos que se unem formando a taça FIFA. Considere que o comitê organizador resolvesse utilizar todas as cores da bandeira nacional, verde, amarelo, azul e branco, para colorir a logomarca, de forma que regiões vizinhas, regiões adjacentes, tenham cores diferentes. De quantas maneiras diferentes o comitê organizador da Copa poderia pintar a logomarca com as cores citadas? Então vamos lá. Gente, nós temos disponíveis 4 cores. Olha que questão tranquilinha, né? A única restrição é que uma região vizinha a outra não poderia ter a mesma cor. Não é aquela questão da bandeira que a gente fez? Então, olha lá. Aqui, então, eu posso escolher por onde começar, né? Mas eu gosto de começar ou pelo final ou pelo início da sua figura, né? Você vê que fica mais fácil, ok? Então, aqui, vou começar nessa mãozinha aqui. Você concorda que eu posso pintar essa mãozinha com quaisquer uma das 4 cores que eu tenho disponível? Perfeito. Agora, vamos lá. Essa região aqui é vizinha a essa. Se as regiões vizinhas não podem ter cores iguais, das 4 cores que eu tenho, eu não posso utilizar a que eu pus aqui. Então, me sobram quantas? 3. Pronto. Tranquilo. Agora, vamos para outra região vizinha. Essa aqui é vizinha dessa. Então, das 4 cores que eu tenho, eu só posso utilizar 3, né? Eu não posso utilizar a que eu coloquei aqui, Então, me sobram 3 cores disponíveis. Vamos para outra. Aqui, quem é a vizinha dela? Essa aqui, Tati. Então, das 4 cores que eu tenho, eu só não posso utilizar a que eu coloquei aqui. Então, me sobram 3 cores, ok? Acho que vocês já entenderam, né? Das 4 cores que eu tenho disponível para pôr aqui, só não pode ser igual a essa. Sobram quantas? 3, Tati. E para finalizar, não poderia ser diferente de 3, não é verdade? Porque das 4 cores eu só não posso utilizar a que eu coloquei aqui, sobram 3. E aí o que eu tenho que fazer? Usar o princípio fundamental da contagem. 4 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Multiplicando isso tudo, meus amores, nós temos aí a alternativa de letra E, 972. E aí você, gabarita aí essa questão de análise combinatória. Facinha, facinha, ok? Meus amores, vamos para a segunda questão? Então, olha lá. 2021, hein? Bem recente.
Uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos distintos de pedras ornamentais. Essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos diferentes e 15 pedras ornamentais distintas. A quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas é representada pela expressão. Então vamos lá. O que nós temos? Nós temos 6 tipos de tecidos e 15 tipos de pedras. E nós queremos utilizar 2 tipos de tecidos com 5 tipos de pedra. Vamos pensar então? Permutação? Não pode ser, né? Porque eu tenho 6 e quero usar 2? Permutação não é. Agora vamos lá, né? Quando eu falo que eu tenho 6 tecidos e eu vou utilizar 2 dos tecidos, se eu falo assim, vou utilizar o tecido rosa e o amarelo. Qual mesmo, Tati, que você vai usar? O amarelo e o rosa. Mudou alguma coisa? O seu grupo de tecidos que você escolheu é diferente? Não, né? Então, se a ordem não importa, a gente tem o quê? Uma combinação. E aí a gente tem que lembrar também que na parte de baixo não será diferente, né? Das 15 pedrinhas que eu tenho, eu vou utilizar 5, usar a miçanga branca com a miçanga preta ou a preta com a branca, não interfere em nada. Então eu também tenho combinação. E aí eu só quero que você pense o seguinte, na sua fantasia, você tem que ter tecido e pedra, né? Não é só tecido ou só pedra. Então, olha o E entrando por aí. Esse E é para a gente multiplicar a combinação dos tecidos que nós vamos escolher com as pedras que nós vamos escolher. Então, como que vai ficar essa questão? É só representação de fórmula. É a combinação de 6 tecidos, eu vou escolher 2, certo? E das 15 pedrinhas, eu vou escolher 5. O que é combinação mesmo? Ó, combinação de NPAP, N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial, não é isso? Então, vamos lá. 6 fatorial sobre o quê? 6 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Tá aqui a combinação dos tecidos. E agora, a combinação aqui das pedras, nós temos 15 fatorial sobre 15 menos 5 fatorial vezes 5 fatorial. Vamos só olhar as alternativas aqui, se ele fez essa subtração, ótimo, ele fez. Então, 6 menos 2, 4, 6 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial, vezes 15 fatorial sobre 15 menos 5, 10 fatorial vezes 5 fatorial. Acabou, porque ele nem pediu para você terminar a conta. Ele fala para você, então, marcar aquela que representa a expressão. Aquela que representa essa expressão para nós, aqui é a letra A de amor. Pronto, acabou a questão de análise combinatória. Pronto, agora a terceira e última questão. Olha lá, Enem 2020 digital. Eduardo deseja criar um e-mail utilizando um anagrama exclusivamente com as 7 letras que compõem o seu nome, antes do símbolo arroba. O e-mail terá a forma blá 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 @site.com.br e será de tal modo que as 3 letras Edu apareçam sempre juntas e exatamente nessa ordem. Ele sabe que o e-mail eduardo@site.com.br já foi criado por outro usuário e que qualquer outro agrupamento das letras do seu nome forma um e-mail que ainda não foi cadastrado. De quantas maneiras o Eduardo pode criar um e-mail desejado? Gente, olha que questão simples. O que acontece? Vamos pensar nas restrições do problema. Ele quer formar um e-mail, né? Esse e-mail, ele disse que quer que a palavra Edu sempre esteja junto nessa ordem. Então, não pode ser UD, é Edu, E-D-U. Só que ele não fala que o Edu tem que estar no início da palavra. Então, esse Edu, ele pode permutar também de lugar, assim como essas 4 letrinhas que sobraram aqui, que podem permutar de lugar.
Então, o que que acontece? Do total de letras, nós vamos permutar quantas? 1, 2, 3, 4, 5. Tati, uai, mas não são 7? Mas essas daqui, elas têm que ser contadas como uma só, porque elas têm que andar juntas, né? Então, questões no estilo de que tem uma fila com 5 pessoas, mas 2 são irmãs ou mãe e filho, que tem sempre que ficar juntos, vocês têm que contar essas pessoas como uma só. Então, aqui, ó, o Edu é como se fosse um X, né? É uma letra só. Tá? Então, vamos lá. Nós temos essas 4 letras para permutar, mais essa daqui. Então, nós vamos permutar 5 letras. Então, nós vamos fazer 5 fatorial. Lembrando o seguinte, que aqui, nessa questão em especial, ele fala que o Edu tem que estar nessa ordem. Mas se ele tivesse falado que podemos mudar, permutar de lugar o E com D com U, ainda teríamos que multiplicar pela permutação dessas 3 letras, que não é o caso aqui. Ok? E aí nós vamos terminar. Acabou. Nós vamos fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. E aí a pergunta era o seguinte, ele disse que já existia um e-mail cadastrado que era eduardo@site.com.br, né? Ele queria saber quantas possibilidades de e-mails ainda não cadastrados ele poderia então ter. Gente, se um destes 120 já foi utilizado, o Eduardo tem então 119 sites, e-mails diferentes para ele poder cadastrar. Olha lá, nós não vamos perder uma questão dessa no Enem, não é mesmo? Então aqui, nessa questão, gabarito letra D. Pronto. E assim, a gente finaliza essa aula tão importante de análise combinatória. Meus amores, eu fico por aqui, agradeço de coração a sua presença. Se gostou desse vídeo, dê o seu like, envie para mais pessoas para que elas também possam arrasar no Enem. No mais, um beijo e até logo!